Falo nessa aula 2 agora, então, da preparação para a realização desta Assembleia Geral, ou no caso da sociedade limitada, numa sociedade com menos de 10 sócios, da reunião. Então, será necessária a convocação dos seus acionistas, no caso da sociedade anônima, e dos seus sócios. Eles serão, então, convocados. Desta convocação, eles serão informados, bem como eles deverão ter acesso aos documentos que levarão eles à votação. Então, sobre o que é que eles irão deliberar? Irão deliberar sobre a aprovação das contas, sobre a apresentação das demonstrações financeiras dos seus administradores. Eles precisam, então, ter acesso à documentação necessária para que eles possam praticar de uma maneira bem informada, para que possam exercer, então, o seu direito de voto. Eles precisam receber essas informações 30 dias, até o prazo de 30 dias, antes da realização da reunião, né, sociedade limitada com menos de 10 sócios, ou então da assembleia das sociedades anônimas, ou assembleias de sociedades limitadas com mais de 10 sócios. Então esse prazo é importante, 30 dias antes desta realização. No caso das sociedades anônimas de capital aberto, elas terão que informar no prazo de até 15 dias antes da realização desta assembleia a Comissão de Valores Mobiliários. Então, por quê? Porque os sócios, os acionistas, e nesse caso a CVM, eles têm que ter este direito de informação. E o que acontece se não for dado este direito de informação? Esta, ou uma convocação irregular, a assembleia que vier a ser realizada fora destes preparativos do cumprimento destas medidas anteriores que devem ser tomadas, a assembleia, ela então será anulável. Então, é muito importante ter este cuidado. Então, nós estamos numa fase aí dos preparativos para que estes acionistas, estes sócios, possam exercer bem o seu direito de voto. E esta medida provisória, este projeto de lei 1179/2020, ele tem caráter temporário. Então, ele tem um período de validade que vai do dia 20 de março até o dia 30 de outubro de 2020. É um caráter temporário. Tá bom. E se esta reunião de sócios, no caso da sociedade limitada, ou assembleia viesse a ser realizada posteriormente a este período? Então, os sócios resolveram não fazer nenhuma reunião, nenhuma assembleia durante este período. Poderiam fazer posteriormente a este dia 30 de outubro? Poderiam, só que se eles trouxessem algum prejuízo a alguma pessoa, eles ficariam sujeitos à reparação. O que, sob o ponto de vista prático, trazer prejuízos é bastante difícil, sabe? Sob o ponto de vista da sociedade limitada. Então, a meu ver, se realizassem depois sem trazer nenhum prejuízo a ninguém, em vez de realizar ali até o dia 30 de outubro, realizassem logo no início de novembro, de uma maneira presencial, eu vejo, no primeiro momento, que não haveria nenhum problema caso quisessem, então, esperar. Agora, é uma opção que tem de ser realizada esta assembleia sob o ponto de vista presencial ou então de uma maneira virtual. De uma maneira virtual, sendo ela realizada assim, o que deverá ser observado? Quais são ali os requisitos que as juntas comerciais pedem para aprovação da ata?
Por que que é importante? Tem que olhar isso paralelamente a essa questão da medida provisória, lá os requisitos, as condições que vão ser estabelecidas pelas juntas comerciais de cada estado. Porque o que que adianta depois você virtualmente aprovar uma ata e você não conseguir registrá-la? Então eu vejo que esse cuidado ele deve ser tomado antes, junto a cada estado, verificando aí nas juntas comerciais o que que elas estão querendo. A meu ver, precisará haver, no caso destas deliberações tomadas de maneira virtual, vai ter que ser identificado ali quem é o acionista, se tem procuração, vai haver a necessidade de ser identificada também a pessoa que conferiu este mandato, quem será o mandatário. Essas pessoas precisam ser identificadas para saber quem está votando, como acontece de uma maneira presencial. E isto tudo deve estar registrado. Eu entendo, meu entendimento é que deverá haver um site específico aí para essas votações que venham ser realizadas de forma virtual. E esta possibilidade de realização da Assembleia Geral de uma maneira virtual, ela vale não somente aí para a realização da Assembleia, mas para qualquer outra forma de aglomeração que seja estabelecida nos órgãos societários do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e também da diretoria. Quem vai decidir se esta assembleia será realizada de forma virtual ou presencial, a meu ver, é o órgão de administração. Ele é que tomará essa decisão. E esta realização da assembleia, como eu disse, não somente será aplicada, não somente será aplicada para sociedades de pessoas, sociedades limitadas, sociedades anônimas, será aplicada também ali para as demais pessoas jurídicas de direito privado. Quem são essas pessoas jurídicas de direito privado? Elas estão lá estabelecidas no artigo 44 do Código Civil. Então vai ser aplicado ali para as fundações, para as associações. Cito aqui esses dois exemplos, poderia mais citar um outro aqui, para os partidos políticos. Então não se limita somente às sociedades empresárias aqui que eu mencionei, pode ser então para a sociedade anônima, para a sociedade limitada, sociedade de pessoas, uma sociedade de advogados, uma sociedade aí de médicos, perfeitamente possível também ser aplicada, uma vez aprovada este projeto de lei, se tornando lei, para essas pessoas jurídicas de direito privado também. E eu comentarei agora, falarei na terceira parte aqui da aula 3, sobre a distribuição dos dividendos. Como fica esta distribuição desses lucros distribuídos sob a forma de dividendos durante este período da pandemia.